Fala, alunos do curso Fredação, aqui é o professor Fred. A gente vai analisar hoje uma redação do aluno José Valete, do Santo Agostinho Leblon, tá? Sobre o tema da mobilidade urbana no Brasil. Então vamos começar a olhar essa redação para ver os pontos positivos e negativos dela. Zé, consegue ver a redação? Ainda não. Agora foi. Agora foi? Vamos Uhum. começar aqui. Engarrafamento de medidas. Olha, já começou com trocadilho, o cara é criativo, né? Já sabemos o que podemos esperar de José Valete. Bora, José Valete? Vamos começar lendo aí, por favor. Não é difícil imaginar essa cena. Pessoas presas por horas nos longos engarrafamentos que se fazem rotineiros. Situações como essa se repetem todos os dias ao longo do país, constituindo um problema que afeta os fluxos urbanos. Tal mazela ocorre em decorrência de um sistema de transporte público sucateado e a existência de uma população consumista responsável pela renovação da frota de carros. Gostei da questão do sucateamento, né? Aqui a gente tem a questão dos monopólios também, né? Do transporte, né? A existência de uma população consumista. Eu acho que isso aí tem muito a ver com a cultura da autoafirmação do brasileiro, né? Do uso do carro popular, a versão total ao transporte público. Me lembro que uma vez a atriz Lucélia Santos pegou um ônibus, né? Aí saiu no site da Globo, assim, ó, atriz Lucélia Santos pega ônibus, como se fosse alguma forma de depreciação, né? Ela ficou meio chateada e xingou muito no Twitter. Foi engraçado, mas você vê aí a postura do jornalismo brasileiro, das pessoas, de depreciar o transporte público, né? Que é uma coisa extremamente importante. Vai lá, pode começar o desenvolvimento. A priori, é indubitável que os meios de transporte público brasileiros deixam muito a desejar. A falta de investimento estatal em melhorias que proporcionem maior conforto aos cidadãos e o recorrente aumento de tarifas causam insatisfação. Em 2013, o país assistiu manifestações em diversas cidades que protestavam contra a elevação dos preços das passagens de ônibus. Essa revolta vem da relação contraditória entre a maior arrecadação do governo e a manutenção de condições deploráveis em que se encontram os veículos coletivos. Interessante. A sua introdução ela foi bem feita, tá? Você criou uma cena e tal, né? Fez uma introdução que criou uma imagem maneiro. Só que na hora de desenvolver, você falou assim, a ausência de investimento estatal. Realmente é uma ausência, mas na verdade é uma política de monopólio, né? Então, assim, existem empresários do ramo privado que estão atuando ali, né? Então, apesar de ser um transporte público, né? E é isso, obviamente, que causa o sucateamento. Afinal de contas, o cara não tem concorrência, só ele que pode. Né? No caso do estado do Rio de Janeiro, temos aí o Jacó Barato, por exemplo. Né? Então, ele não tem concorrência, ninguém pode explorar o transporte, né? Poucas pessoas, transporte público. Então, o que acontece na verdade, não é só um descaso estatal, mas é um monopólio muito específico, restrito, que o Estado está concedendo, né? E não está sendo muito, na verdade, justo com a população, né? Mas interessante, você escreveu direitinho, né? Mas é uma questão que realmente ela tem algumas peculiaridades. Pode seguir. Além disso, é notável a quantidade massiva das frotas particulares que se mostra em constante renovação. Esse fenômeno teve início durante a década de 1950, quando uma classe média urbana foi constituída no Brasil. A demanda consumista dessa parcela populacional combinou perfeitamente com o incentivo governamental à indústria automobilística, que se desenvolvia no território nacional. No entanto, após um exuberante crescimento demográfico, uma maior acessibilidade a esses produtos e o desejo do carro novo tornou o contingente de veículos gigantesco. Fato esse que compromete a circulação fluida nas grandes cidades. Você poderia falar exacerbado, gigantesco, traz um tom de informalidade, né? Talvez exacerbado, né? Talvez excessivo, né? Mas interessante o seu parágrafo, né? Eu acho que assim essa questão vem muito da necessidade, né? Da classe média, né? Das classes menos abastadas, dos ricos, de todo mundo, de autoafirmação, né? A questão da cultura do carro particular, né? Ou seja, a depreciação do transporte público como algo que retira o seu status, né? Então, uma questão de status. As pessoas têm vergonha de usar o transporte público, né? Como se fosse dizer assim, eu sou pobre, eu sou rico, olha só como eu sou rico, eu tenho um carro, né? Então, durante muito tempo, isso foi uma realidade. Então, essa cultura de depreciação, né, de usar o transporte público, isso que não existe na Europa, por exemplo, né? Com a força que existe no Brasil, isso também deprecia, faz com que muita gente queira ter carro popular, isso é extremamente inadequado, tá, Zé? Mas eu gostei do seu parágrafo, ele está interessante, está bacana, tá? Pode concluir agora. É evidente, portanto, que em função de uma negligência estatal em relação ao transporte público e um traço consumista na cultura brasileira, o país enfrenta um problema de mobilidade urbana.
Torna-se necessário, então, que o povo, por meio de manifestações, reivindique ao governo a transferência efetiva de verbas para o setor de locomoção pública. Afinal, trata-se não de uma concessão, mas de uma obrigação. Ademais, cabe ao Ministério e secretarias da infraestrutura o incentivo a outros meios de locomoção, que não os veículos particulares. Isso pode ser alcançado com a construção de ciclovias, aumento da carga tributária sobre os carros e a garantia do bom funcionamento dos meios coletivos. Olha só, você escreveu locomoção 2 vezes, cuidado com a repetição, tá? A sua proposta ela foi bem estruturada, mas quando você falou assim, não se trata de uma concessão, na verdade tem a ver com concessão sim, porque é um monopólio, né? Isso que é engraçado. Mas você escreveu bem sobre isso, né? Você escreveu, eu gostei do seu texto, né? Pela informalidade, eu vou te tirar 40 pontinhos aqui na norma culta, tá? Falar do rodoviarismo foi legal, então eu gostei do repertório sociocultural, o texto está dissertativo, tá bacana. A argumentação faltaram alguns pontos que eu acho mais interessantes, tá? A gente teve aqui algumas repetições ao longo do seu texto, né? E a proposta, ela pode ir de 160 a 200 pontos, mas teria que ter a ver com os argumentos principais. Então você vai ficar com 860 nessa redação, tá bom? É um texto muito Tá bem bom? escrito, mas faltaram alguns pontos muito importantes. Mas você está escrevendo muito bem, tá? Então essa foi a redação do José Valete, do Santo Agostinho, tá? Quem tiver curiosidade aí pode seguir no Instagram, um cara muito inteligente, bem articulado. Brincadeira. Então vejo vocês na próxima correção. Um abraço a todos e até lá.